Olá pessoal, dando continuidade à nossa playlist de formação para coroinhas e acólitos, nós vamos falar agora sobre o missal romano. Eu vou explicar, apresentar o que é o missal romano e depois vou também explicar como que marca, como que nós usamos, como que nós marcamos, como que nós usamos vai ser no próximo vídeo dessa playlist. Lembro também que depois desse vídeo eu vou lançar outro vídeo ensinando a marcar o missal romano em poucos segundos. Então vamos lá sobre o missal romano. O que é o missal romano? O missal romano, ele é basicamente ali, digamos que, fazendo uma comparação, ele é o nosso guia, né? O nosso manual de uso, manual de instruções. A Santa Missa está aqui dentro, em partes. Cada parte da Santa Missa está aqui dentro do missal romano. Nós temos, logo no início de todo o missal romano, existe a instrução geral sobre o missal romano, mas para os coroinhas, além da formação, se eles tiverem alguma curiosidade a mais, eles podem e devem ler. Nós temos lá no final o índice geral. Eu vou pegar por aqui para ensinar para vocês. Vamos lá. O que nos importa mesmo são essas partes aqui, essas letras em vermelho destacadas, com o título dos índices. São essas partes que nos importam. Por exemplo, lá na 129 que vai iniciar ali o próprio do tempo. Como eu já falei para vocês, eu já expliquei também, vai ficar passando aqui em cima no card um vídeo explicando sobre o tempo, os tempos litúrgicos, o ano litúrgico. O que é isso próprio do tempo? São conjuntos de orações próprios de cada tempo litúrgico. Logo depois vem o rito da missa em si. É o ordinário da missa com o povo, os ritos iniciais, as fórmulas, introduções e tudo mais. Depois nós temos os prefácios, as orações eucarísticas, e nós temos também o rito da missa sem povo. Essa parte aqui é com o povo, essa parte aqui em cima, aliás, com o povo, e essa daqui de baixo sem o povo. Quando o padre celebra sozinho ou só com alguns ministros, alguns coroinhas, usa-se essa daqui, sem povo. Algumas partes mudam. Aí temos algumas introduções para prefácios e conclusões para prefácios. Aí temos também bênçãos solenes para o fim da missa e oração sobre o povo. Logo depois nós temos os próprios dos santos. Essas orações que estão aqui, elas são usadas nesses próprios tempos aqui, Advento, Natal, etc. As orações presidenciais, oração inicial, oração do dia, né? A oração final, etc. Quando tem uma festa de um santo que se celebra memória, nós vamos usar aqui, essas orações, ou essas daqui também, essas daqui. Então, quando se tem uma celebração, uma memória obrigatória, nós usamos estas orações aqui. Em vez de usar essas, nós usamos essas. Nos domingos, obviamente, são sempre essas daqui. Quando não é domingo do Advento, etc., é uma solenidade. Nunca nós vamos usar uma memória no domingo, porque as memórias elas não podem substituir as grandes solenidades, e o domingo é uma solenidade. Aqui nós temos os próprios dos santos, que também são. Cada mês tem um santo com uma memória obrigatória. O que é uma memória obrigatória? É aquele santo que é obrigado o padre usar as orações deles, próprias deles, em vez de usar a do próprio do tempo. Cada mês aqui marcado separadamente. Nós temos também o formulários comuns. O que é isso? Tem santos que não são reconhecidos universalmente pela igreja, e nem todos estão aqui no próprio dos santos. São Tarcísio, por exemplo, padroeiro dos coroinhas, ele não está incluso em agosto no próprio dos santos, não tem orações próprias para ele. Mas nós lembramos que São Tarcísio ele era um mártir, então nós vamos utilizar comum dos mártires, se por acaso o padre fosse celebrar mesmo dele. Caso contrário, o padre celebraria aqui o tempo comum, porque São Tarcísio, que exige agosto, estamos dentro do tempo comum. Existem também as missas rituais, por exemplo, para celebração dos sacramentos de iniciação cristã, batismo, confirmação, etc. Orações para diversas necessidades. Essas aqui são muito interessantes. Por quê? Porque existem várias necessidades que nós podemos utilizar as orações para celebrar a missa, pela igreja, pelo papa, pelo concílio ou sínodo, o próprio sacerdote que está celebrando, pelos ministros da igreja, pelas vocações sacerdotais, pelos religiosos. Existem vários tipos de oração, pelo bem público, pela Santa Igreja, pelo bem público,
pela pátria, pelos governantes, em diversas circunstâncias da vida pública, no início do ano civil, por algumas necessidades particulares, pelo perdão dos pecados, para pedir caridade, pela família. E nós temos também as missas votivas, que são, por exemplo, primeira sexta-feira do mês. Nós temos algumas comunidades têm ali a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então nós poderíamos usar aqui a missa, as orações para a missa do Sagrado Coração de Jesus. Nós temos também as missas dos fiéis defuntos, as missas de Ezequias, fora do tempo pascal, no tempo pascal, para o aniversário. Ezequias de criança, nós também temos aqui uma criança batizada, uma criança não batizada. Nós temos o apêndice e o índice geral. Então, esse é o missal romano. É o conjunto de orações próprias de cada tempo, ou então de cada santo, e para cada necessidade e circunstância. E o rito da missa.